No coração da mitologia celta-irlandesa reside uma figura de imenso poder e sabedoria. Um deus que transcende a vida e a morte, as estações e o tempo. Ele é o Dagda, o bom deus. O nome Dagda parece derivar do proto-gaélico Dagodeus, que significa o grande deus. Este título é apropriado, considerando sua posição proeminente na mitologia celta. Dagda é frequentemente chamado de pai de todos, ou Eochaid Olatair, refletindo seu papel paterno entre os deuses celtas. Outro de seus epítetos, Ruad Hofessa, significa senhor de grande conhecimento, destacando sua sabedoria e habilidade em artes mágicas e druídicas. Como uma figura central na mitologia celta, Dagda é associado ao controle sobre a vida e a morte, as estações do ano, a fertilidade e a agricultura, e é visto tanto como um druida quanto como um líder. Esses títulos e epítetos ressaltam a vasta gama de poderes e influência de Dagda, tornando-o uma das divindades mais poderosas e veneradas da mitologia celta. Conhecido como o Pai dos Deuses, Dagda é uma entidade de conhecimento e habilidades incomparáveis. Dagda é frequentemente descrito como um homem grande e forte, com uma presença imponente. Ele é caracterizado por ter cabelos e barba longos e ruivos, simbolizando sua conexão com a terra e a natureza. Dagda também é conhecido por usar uma capa de pele de touro, que reforça sua imagem de poder e proteção. Além disso, ele carrega um grande bastão mágico, que é um dos seus principais símbolos de poder. Dagda às vezes é considerado o filho de Eithne, filha de Balor, também conhecido como Balar, o líder dos Fomorianos. Consequentemente, ele é irmão de Lugh, outro importante deus e herói cultural que governou a Irlanda por 40 anos. Nessa versão do conto, Dagda teria conquistado os celtas subjugando as antigas deidades da região. Já em outras versões, ele sempre fez parte da genealogia dos deuses celtas, mas ainda assim variando de papel. Por exemplo, ora é marido de Danu, ora é filho, dependendo sempre do conto. Dagda não tem uma morada específica, mas acredita-se que esteja presente em todos os lugares e em qualquer lugar. Em tradições posteriores, disse que ele tinha 4 palácios subterrâneos, relacionamentos e descendência. A família do Dagda também enfatizou a dualidade de vida e morte. Embora ele tivesse muitas amantes, incluindo a deusa do rio Boan e a filha do rei Fomoriano, costumava-se dizer que era casado com a Morrigan. A Morrigan era uma deusa, ou trio de deusas, dependendo da fonte de sua interpretação, da guerra, morte e destino. Ela às vezes era vista como uma figura atraente, mas com a mesma frequência aparecia disfarçada de velha. O emparelhamento da Morrigan e do Dagda representou um casamento comum na mitologia. Como Hades e Perséfone, seu casamento uniu as ideias de fertilidade e morte. Um de seus filhos era Bodbderg, cuja mãe pode ter sido a Morrigan. Como um de seus nomes alternativos, Badby, seu nome inclui a palavra corvo. Em Os Filhos de Lir, Bodbderg é eleito rei dos Tuatha Dé Danann após a morte de seu pai. Ele foi o último desses reis a governar a Irlanda, já que os Tuatha Dé Danann foram empurrados para os Sídis subterrâneos logo depois que seu governo começou. Bodbderg pode não ter sido filho da Morrigan, no entanto. Um relato afirmava que ela e o Dagda tinham apenas um filho, que foi morto por Dian Sect na infância por sua aparência monstruosa. Nem todos os filhos do Dagda eram monstruosos, no entanto. Suas filhas mais conhecidas são lembradas, em parte, por sua beleza. Brígida ou Brígid e Aine eram as deusas da primavera e do verão. Embora a ascendência de Aine às vezes varie em diferentes fontes, Brígid é quase universalmente descrita como a filha do Dagda. Muitos deuses também foram nomeados como filhos do Dagda. Estes incluíam Midir, Aegnus, Sermait e Aed ou Aodh. Embora as lendas celtas frequentemente contassem histórias variadas sobre a ascendência dos deuses, o Dagda parece ter sido frequentemente ligado a Danu. Ela era uma deusa criadora que não aparece em nenhum mito individual, tornando provável que ela fosse uma força primordial ao invés de uma mulher semelhante à humana. Em algumas tradições, muitos dos filhos do Dagda nascem de Danu. Em outros, ele e seu irmão são filhos dessa deusa-mãe original. Se o Dagda fosse marido de Danu, sua união seria uma das 2 divindades da fertilidade. Como ela é frequentemente considerada a mãe de todos os Tuatha Dé Danann, que levam seu nome, ele seria o pai de todos. Essa tradição pode explicar por que tantas figuras proeminentes na mitologia irlandesa têm ligações familiares com o Dagda. Embora sua história possa ter mudado ao longo do tempo, suas origens podem ter sido como o deus criador do panteão. Essa crença é preservada em um dos nomes dados a ele, Eochaid Olatair. Olatair, vida o título dado a Odin e outros deuses principais, significa pai de todos. Eventualmente, no entanto, o Dagda foi visto como parte de uma família e linhagem mais ampla.
Ele era irmão do rei Nuada, pai de Brigid e Aengus e amante da Morrigan. Depois que Nuada caiu na segunda batalha de Mag Tuired, Lug o sucedeu como rei. Ele governou por 40 anos antes de finalmente passar o trono para o Dagda, que foi o grande rei da Irlanda por 80 anos antes de finalmente sucumbir aos ferimentos que sofreu na segunda batalha de Moytura. Poderes e domínios. O Dagda é frequentemente considerado um deus da terra que tinha domínio sobre a agricultura e a fertilidade. Embora muitas vezes se associasse à comida, esta não era sua única função. É conhecido por seu domínio sobre aspectos vitais da existência humana e natural. Seus poderes abrangem a vida, a morte, a fertilidade e a agricultura, refletindo sua importância como deus da terra. O Dagda era um mestre da magia e da guerra. Conhecido por sua sabedoria e força, ele era um oponente formidável dentro e fora do campo de batalha. A posição do Dagda como o pai para muitos outros deuses e heróis enfatizou seu papel como um deus da fertilidade e generosidade. Fertilidade. Como um deus da fertilidade, Dagda é associado à prosperidade e à abundância. Ele é venerado por sua generosidade e capacidade de prover fartura, seja na forma de colheitas ou na procriação. Dagda possui o Coire Ansik, também chamado de caldeirão não seco ou simplesmente caldeirão da abundância, com o qual ele pode alimentar magicamente cada membro de seus seguidores. Este caldeirão foi considerado um dos tesouros dos Tuatha Dé Danann, e Dagda é um dos grandes líderes guerreiros desta raça. Os caldeirões eram altamente significativos nas culturas da Idade do Bronze, e para os celtas, tinham associações com funerais e eram usados como oferendas votivas. E ele tem 2 porcos mágicos, um vivo e outro sempre cozinhando no fogo e pronto para ser comido. Outra fonte abundante de alimento na posse de Dagda é uma árvore perpetuamente frutífera. Vida e morte. Dagda é antes de tudo um guerreiro. Usava um porrete chamado de Lorg Mor, que significa o grande porrete, ou Lorg Anfaid, o porrete da ira. Era tão pesado que precisa ser movido sobre rodas. Quando arrastado, deixa sulcos tão profundos que são usados como marcadores de fronteira entre as províncias. Quando empunhado com raiva, este incrível clube pode matar 9 homens de uma só vez, e possui a capacidade de influenciar a vida e a morte. Com um lado, ele pode tirar a vida, e com o outro, restaurá-la. Essa dualidade destaca seu papel como guardião do ciclo da vida. Dagda também é ligado à agricultura, sendo responsável pelo crescimento e pela saúde das colheitas. Ele é visto como um protetor dos campos e dos ciclos naturais que garantem a continuidade da vida através da alimentação. Dagda tinha uma harpa de carvalho ornamentada chamada de Whitney, ou a música de 4 ângulos. A música desta harpa tinha o poder de mudar as emoções dos homens, por exemplo, removendo o medo antes de uma batalha ou dissipando a dor após uma perda. Também poderia exercer controle semelhante sobre as estações do ano, permitindo que o Dagda as mantivesse em movimento na ordem e no fluxo do tempo adequados. Com tais habilidades potentes, o Whitney foi talvez a mais poderosa das relíquias do Dagda. Esses poderes não apenas fazem de Dagda uma divindade respeitada, mas também um símbolo da interconexão entre os celtas e as forças da natureza, onde a vida, a morte, a renovação e a nutrição são aspectos fundamentais da existência. Como um druida mestre, Dagda governa sobre todos os aspectos mágicos e místicos do mundo. Histórias e mitos. Conhecido por suas numerosas histórias e interações com outros deuses. Aqui estão algumas das histórias mais conhecidas. O conflito com Credembel. Um cego chamado Credembel tinha ciúmes e inveja dos banquetes do Dagda. Sua boca cresceu em seu torso e seu apetite era quase tão grande quanto o do próprio Dagda. Credembel disse ao Dagda que a honra exigia que a recompensa fosse compartilhada. Então Credembel deveria receber os 3 melhores pedaços da refeição do Dagda. Cada mordida que ele deu, no entanto, era do tamanho de um porco inteiro. Essas 3 mordidas totalizaram 1/3 da refeição do Dagda a cada dia. O deus logo começou a se ressentir de seu vizinho por tirar vantagem de sua hospitalidade e tornou-se visivelmente mais magro por ter tirado tanta comida de seu prato. Magog viu os problemas do Dagda e o ajudou a inventar uma maneira de acabar com o roubo de Credembel. Ele deu ao Dagda 3 moedas de ouro para colocar em sua comida. Quando Credembel pediu os 3 melhores pedaços da refeição do Dagda, as 3 moedas eram mais valiosas do que qualquer alimento. Credembel comeu as moedas e morreu quando o ouro ficou preso em seu estômago. O Dagda foi acusado de envenenar seu vizinho e violar as leis de hospitalidade, crimes que eram puníveis com a morte. Ele escapou desse destino, no entanto, abrindo o estômago de Credembel e provando que foi ouro, não veneno, que o matou. Esta história mostra que, como um deus da abundância, o Dagda provavelmente estava envolvido em questões de hospitalidade e generosidade. Ao mesmo tempo que encorajava a partilha de comida com seu caldeirão sem fundo,
Ele também podia punir aqueles que abusavam das tradições de hospitalidade em detrimento dos outros. Dagda em batalha. Apesar de ser associado à generosidade e fertilidade, o Dagda também era visto como um guerreiro poderoso. A maioria dos deuses irlandeses e muitas das deusas participaram das batalhas que faziam parte de suas lendas. Isso foi especialmente verdadeiro para os Tuatha Dé Danann, que primeiro foram para a Irlanda e tiveram que travar 2 batalhas pela supremacia sobre a ilha. Enquanto os Tuatha Dé Danann derrotaram facilmente os Firbolg, eles logo foram derrotados pelos Fomorianos. Seu rei Bres tinha um pai Fomoriano cujo povo favorecia mais do que os parentes Tuatha Dé Danann de sua mãe. Nos anos em que os Fomorianos controlaram a Irlanda, o Dagda foi uma das figuras-chave no planejamento de como contra-atacar. Seu irmão, Nuada, já havia sido rei, então eles passaram anos no conselho preparando sua rebelião. De acordo com a Cat Maid Tuired, que conta a história da guerra dos Tuatha Dé Danann contra os Fomorianos, o Dagda ganhou seu título de Deus Bom ao prometer exercer os maiores poderes que seu povo poderia reunir contra seus inimigos. Figol Mac Mamoa, seu druida, disse: 3 chuvas de fogo cairão nas faces das hostes dos Fomorianos, e eu capturarei 2/3 de sua coragem e de sua destreza nas armas e de sua força, e eu prenderei a urina deles em seus próprios corpos e nos corpos de seus cavalos. Cada respiração que os homens da Irlanda exalarem aumentará sua coragem e sua destreza nas armas e sua força. Mesmo se eles ficarem em batalha por 7 anos, eles não se cansarão de maneira nenhuma. O Dagda disse: os poderes que vocês possuem utilizarei todos com destreza. Você é o Dagda, o bom Deus, disseram todos. E Dagda, ele foi chamado desde então. Cath Maid Tuired, a segunda batalha de Meg Tuired. Além de fazer chover fogo e virar os próprios corpos do Fomoriano contra eles, os Tuatha Dé Danann usaram sua magia para fazer a terra trabalhar a seu favor também. Seus mágicos disseram que as montanhas tremeriam e os lagos e rios se recusariam a dar água aos soldados fomorianos. Ao assumir todos esses poderes, o Dagda se tornou um deus da terra, ao invés de apenas da agricultura. Além da fertilidade e generosidade da natureza, ele também representava seu poder. Antes da batalha, o Dagda também fez uma aliança com a deusa da guerra. A Morrigan às vezes é nomeada como a esposa do Dagda, mas muitos estudiosos interpretam sua união na Cat Maid Tuired como mais simbólica. É um espelho de cerimônias em que uma deusa se casaria ritualmente com um novo rei para legitimar sua reivindicação ao poder. Depois dessa reunião, a Morrigan deu aos Tuatha Dé Danann uma grande dádiva. Ela matou Indec Mac de Donan, o rei dos Fomorianos, e levou seu sangue para os magos usarem contra seu povo. A batalha transcorreu como a Morrigan havia profetizado. Os Tuatha Dé Danann venceram, mas pagaram um alto preço. Ambos os irmãos do Dagda foram mortos e ele foi mortalmente ferido. Demorou muitos anos para seu ferimento se provar fatal. Então, logo após a batalha, ele partiu para outra aventura com Lug e Ogma. Após a batalha, muitos dos Fomorianos correram para escapar da fúria dos Tuatha Dé Danann. Alguns deles roubaram a harpa do Dagda, um de seus valiosos bens mágicos. Ele e Lug perseguiram esses ladrões e, eventualmente, os encontraram, liderados por Bres e seu pai, festejando em seu salão. Ele convocou sua harpa, que matou 9 Fomorianos ao voar pela sala. Os Fomorianos os teriam matado, mas o Dagda rapidamente colocou a magia da harpa para funcionar. Ele tocou uma música triste, então eles ficaram paralisados pela emoção e uma música alegre, então eles riram demais para atacar. Finalmente, ele tocou uma música que embalou todos os Fomorianos no salão para dormir. Assim, os 3 Tuatha Dé Danann conseguiram escapar sem danos. Quando eles voltaram, o Dagda também reuniu todo o gado que os Fomorianos haviam tirado deles como tributo durante os anos de opressão. Ele os devolveu ao seu povo e, portanto, é acreditado por trazer prosperidade de volta à Irlanda. Morte de Dagda. No entanto, como uma divindade guerreira, Dagda encontra sua morte nas mãos de Caitlin, a rainha fomoriana. Outras histórias contam que o deus Dagda foi derrotado pelos seus próprios filhos. Liderados por Angu, os filhos de Dagda deram um golpe no pai, o deixando sem poderes e sem parte no reino celta. Legado e cultura. Dagda, uma figura proeminente na mitologia celta, era venerado não apenas como um deus, mas também como um ancestral mítico por várias tribos celtas. Ele era considerado o protetor e o progenitor dos Tuatha Dé Danann, o povo da deusa Danu. Sua influência se estendia além do reino divino, pois ele era visto como um ancestral comum que unia diferentes grupos tribais. Várias tribos, como os Uietchat e os Dairini, viam Dagda como um ancestral direto e eram nomeadas em sua homenagem. Essa conexão ancestral reforçava a coesão social e a identidade tribal, ligando as pessoas à terra e à sua herança cultural.
Dagda simbolizava a sabedoria, a força e a proteção, qualidades que eram altamente valorizadas pelas tribos e que se refletiam em suas práticas culturais e espirituais. Além disso, Dagda era associado a aspectos da vida cotidiana, como a agricultura e a fertilidade, o que o tornava uma presença constante na vida das pessoas. Seu legado na cultura celta é evidente na continuidade de práticas e celebrações que honram a terra e os ciclos naturais, muitos dos quais ainda persistem em tradições modernas. A influência de Dagda na cultura celta é um testemunho de sua importância como uma figura que transcende o divino, servindo como um elo entre o passado mítico e o presente, entre os deuses e os mortais.